Mais uma noite da taça. Cadê a taça? Já tivemos a taça, a noite da taça taça ontem. Especial, jantar romântico, cheio dos gari-gari, né? Tô oferecendo para as pessoas também. E hoje nós estamos na... Diferente, Sibi? Diferente? Sim. Caro, né? Isso é diferente? Tem. Bom. Bom. Bordeaux. Chique. Então, ontem nós demos uma prévia, né? Da nossa live de hoje da taça. Um rolê. Fizemos uma... Como é que se diz? Uma explanada sobre o tema que a gente vai falar hoje. Que é a comemoração dos nossos 20 anos. Ontem a gente completou 20 anos de relacionamento, né? De namoro. E convívio. Entre namoro, noivado, até a gente chegar no casamento, né? Então foram quase 5 anos de namoro. 4 anos e meio, mais ou menos. E depois de 4 anos e meio a gente casou. Então, somando o nosso tempo de casamento com o nosso tempo de noivado e namoro, estamos juntos há 20 anos. Se aturando. Se suportando, mas se amando sobretudo. Né? Eu digo mais ainda, porque eu acredito assim, vejo... Hoje eu vejo que a gente se ama de uma forma diferente, irmão. Eu acho que é um amor mais verdadeiro. Não sei dizer se é verdadeira a palavra certa, mas... É um amor mais maduro, né? É, mais maduro. A palavra certa é madurez mesmo. Sai daquele momento de paixão. Porque quando a gente se conhece, né? Você que já passou por isso, tem aquele momento de paixão, né? Aquele momento, eu não posso viver sem ela. Tem que ser talvez todo dia. Tem que casar. Lembra que a gente falava no portão? Quando que a gente vai parar de dar tchau? Então existe esse momento de paixão e é muito bom. É muito bom, é um momento de crescimento, é um momento de aprendizado. Mas hoje a gente vê um amor assim, mais maduro, né? Um amor não de adolescente, mas um amor assim de homem e de mulher assim, que transforma, né? Que vai transformando a cada dia. E que transborda, né? Que transborda porque a gente fala muito sobre o casal estar bem. Também tomei um vinho agorinha. Ixi, ela já chegou preparada. Já chegou com a taça na mão, assim que eu gosto. E a gente fala muito, né, que o casal que tá feliz, né, amor? Um casal que consegue viver bem o seu matrimônio, consegue viver bem o seu sacramento. Esse casal, ele consegue transbordar para os filhos. E não é que ele consegue, ele precisa transbordar. Né? O amor ele foi feito para ser transbordado. Não é? O amor não foi feito para a gente só se alimentar e saciar a nossa vontade. O amor ele foi feito para transbordar. A gente se enche de amor e transborda para aqueles que estão à nossa volta. Aí os filhos, né? Sei lá, os parentes, os amigos, ou aquelas pessoas que você tem um convívio, ou aquela pessoa que você passou pela rua e viu ali precisando de alguma coisa, transbordar. E isso que é o interessante, né? E com relação aos filhos, né? Quanto mais os filhos veem esse amor do pai e da mãe, né? Se construindo, se fortalecendo, mais fortes eles vão se tornando também. Sim. Hoje foi engraçado que eu mostrei para as crianças os stories de ontem. Né? Porque assim, a gente saiu quietinho, né? Os pequenos ficaram dormindo. E aí hoje de manhã eles... Tá, mãe, eu tava passando ali o story, eles escutaram a voz do Anderson, cadê o pai? O pai tá em casa? Eu falei, não, é aqui no celular da mãe, vem cá ver. Aí eles começaram a olhar, aonde vocês foram? Que comida que é essa? Vocês tomaram um vinhozinho, né? E aí depois eu contei pro Anderson, né, a reação deles. E aí, num dado momento, eu disse assim, acho que foi o Benjamin que falou, mas vocês foram sem a gente? Como que vocês saíram sem levar a gente junto, né? Tipo, como se a gente tivesse ido numa pizzaria, como se a gente tivesse ido comer um lanche, né? Algo assim muito familiar. E aí eu falei assim, não, o pai e a mãe saíram para namorar. Você queria ir junto? Ver o pai e a mãe namorando? Eu não queria ver vocês se dando beijinhos. Porque eles brincam, né? Às vezes dão um beijinho assim quando tá fazendo comida, alguma coisa. Não, eu cheguei na cozinha, o pai e a mãe estão namorando, né? Pra criança ainda é muito
como é que fala? Muita pureza ainda, né? Eles vêem um beijinho, aquilo ali pra eles já cria nojo, né? Não pode, né? O pai e a mãe, estão namorando lá na cozinha, mas foi um beijinho que ele me deu na bochecha, pra eles já é namorar, né? Então é muito bonitinho assim ver. E aí quando eles entenderam que o pai e a mãe precisam ter esse momento de intimidade, precisam ter esse momento de ficar sozinho, pra eles se torna engraçado por eles não terem que estar ali junto, mas eles conseguiram compreender a importância daquele momento que a gente viveu ontem, né? Que foi a gente comemorar os nossos 20 anos. Daí eu expliquei pra eles, se a mãe e o pai não tivessem se conhecido 20 anos atrás, vocês não teriam nascido. Então é importante o pai e a mãe se namorar, é importante o pai e a mãe ter os momentos sozinhos, sem as crianças, né? E aí eles foram compreendendo. Eu falei, e agora? Quem que ia querer estar lá? Não, né, mãe? E não dava, né? Tinha que ser só vocês dois, né? Eu falei, sim, mas a gente falou sobre vocês, a gente relembrou nosso casamento, a gente relembrou o tempo de namoro, o tempo de noivado. E é isso que a gente faz durante 20 anos, né? E isso que é importante, Muita gente pergunta qual que é o segredo da gente se respeitar, né? Até tinha perguntas na caixinhas ontem com relação a isso. Qual é o segredo da gente se respeitar? Qual o segredo de manter o humor, de manter o amor, de manter a harmonia dentro de casa? Então, tudo isso envolve, né? A gente buscar sempre relembrar por que começou, né? Como que aquela chama acendeu 20 anos atrás? Foi um pouco antes de 20 anos, né? Porque antes da gente começar a namorar, a gente comemorou ontem a data do dia 13. A gente se conheceu Não. Em março, eu acho. Em março, acho. Acho que foram 3 meses entre se conhecer, né? Entender que a gente estava se gostando e dar o passo pro namoro. Eu acho que não foi abril, não foi março. Não importa. Teve um momento antes do namoro que a gente se conheceu. E é isso que a gente vem trazer para vocês. A gente queria mostrar para vocês hoje um pouco desses 20 anos de namoro, né? Que depois não é 20 anos de namoro, na verdade, né? São 5 anos, 4 anos e meio de namoro e a gente já noivou e casou. Mas trazer isso para nós agora e para vocês agora e também mostrar as consequências disso, que é o interessante, né? Aí eu faço a pergunta para ti. Tu imagina o seguinte: hoje você na verdade está plantando hoje um fruto. Você gostaria de comer qual fruto? Né? Qual é o fruto que você deseja hoje se alimentar? Vamos imaginar o seguinte: tu gostaria de descascar um limão e mastigar esse limão? Ou você gostaria de chupar uma uva? Então, é isso que a gente queria provocar vocês hoje e mostrar para vocês que existe isso na nossa realidade hoje. O que você planta, você colhe. Se você planta coisas boas, você colhe coisas boas. E eu sempre digo isso, que é tão importante para mim, para minha esposa e até para você pensar, é que a gente tem que olhar para trás, olhar um pouco para o nosso passado, porque através do nosso passado a gente vai fortalecendo a nossa vida e vai se alegrando, mostrando quem a gente hoje é. Então, se eu não olho para o meu passado, eu vou dizer assim, poxa, mas aí fica um vazio mesmo. Porque se eu olhar um pouco para o meu passado, olhar para trás, dizer o seguinte, opa, cara, como hoje estou melhor, como hoje eu sou um pai melhor, um profissional melhor, uma pessoa melhor. Porque isso edifica. Quando a gente esquece de olhar, né? A gente esquece de olhar, a gente esquece também de relembrar como tudo começou, né? Tem muitas mulheres que me procuram dizendo, Evelyn, meu casamento já não é mais o mesmo, né? Meu marido já não me olha mais com aquele olhar de admiração. E aí você vai olhando para a história e vai vendo que foi deixando a peteca cair ao longo dos anos, né? Foi descendo um degrau. Nossa, esse ano foi pior do que ano passado. Esse ano foi pior do que ano passado. E foi piorando. E chega um ponto que tá tão ruim a coisa, você já não tem mais força para subir os degraus novamente. E o que é o segredo, né? A gente, na verdade, não sabe qual que é o segredo. A gente foi amadurecendo ao longo desses anos e foi aos poucos, né? Tentando sempre melhorar. Sempre manter essa chama acesa, né? Esse primeiro amor lá do namoro. E a gente sempre foi muito de relembrar a história, né? De conversar também sobre as coisas que acontecem. Às vezes chegam coisas, como a gente trabalha com casais já há muitos anos, chegam histórias até a gente, né?
Histórias de o casamento tá terminando por conta de financeiro, histórias de casamento tá terminando por conta de traição, histórias de casamento simplesmente acabando porque deixaram de se namorar, deixaram de cuidar um do outro. Eu falo de uma desculpa que o amor acabou, né? O amor acabou. Gente, o amor ele não acaba, o amor ele é uma decisão. Isso. Se em algum momento o casal fala que esse amor acabou, é porque um dos dois, ou os dois, desistiram de amar. Um dos dois decidiram de buscar consertar o que estava errado. Porque o Anderson não é um homem perfeito, não existe alma gêmea. Busca a perfeição. Não existe uma alma perfeita. Deus designou ele para mim desde toda a eternidade, né? Eu acredito sim que existe uma permissão de Deus, né? Um caminho que Deus tem traçado pra gente, mas Deus nos deu livre-arbítrio, então esse negócio de alma gêmea, né? A gente tem que pensar bem pra saber se isso existe ou não. E aí Deus ele vai abençoando as nossas escolhas. E quando a gente faz esse caminho, né? Teve uma pessoa que botou ali agora, o meu casamento não é mais o mesmo. Mas não é mais o mesmo por quê? Né? Onde foi que esse casamento começou a deixar a peteca cair? E por conta da gente ter acesso, né? Muitas pessoas que nos procuram, pedem direção, em questão também do grupo de casais que a gente coordenou há alguns anos, a gente foi percebendo na história dos outros casais quais eram os erros mais comuns. E a gente conversava muito sobre isso. Né? Olha, tal coisa não pode acontecer. Olha, tal coisa na educação. Se um puxar demais aqui e o outro não puxar, vamos nos desequilibrar nesse ponto. Então a gente precisa ajustar. E o segredo geralmente é o diálogo, né? O diálogo e a gente entender que o casamento não é feito a 2. O casamento ele é feito a 3. É nosso Senhor e nós dois buscando Deus ao mesmo tempo. Porque se só um buscar Deus, alguma coisa de ruim vai dar errado. Alguma coisa que tá certo não vai dar errado. Com certeza. E a gente, na verdade, assim, ó, trazendo um pouco para nossa realidade, a gente se conheceu indo para um retiro, né? E cada um buscando algo. Eu não fui para um retiro para, vou encontrar uma namorada ou futuramente casar. Não. A gente foi ao retiro buscando algo, um conhecimento melhor, né? Uma proximidade melhor de Deus. E a gente teve esse objetivo. E foi interessante porque quando a gente começou a pensar se conhecer primeiro antes de namorar, a gente conversou muito. Porque eu gostaria de conhecer ela e ela gostaria de me conhecer. Então rolou várias perguntas, né? Primeiro rolou uma declaração, né? Tô apaixonado por você, não consigo dormir, aquela coisa toda. Declaração. Aí eu, oi, quem é esse cara mais velho? O que ele quer comigo? Eu sou uma pirralha. Aí tu veio, se declarou, foi lá em casa. Mas isso já quase namorando já. Claro que não. Não foi no começo, na verdade... Não, foi um mês mais ou menos antes de tu me pedir namoro. Porque depois daquela conversa, a gente decidiu começar a fazer a missa diária juntos. Isso. Né? Porque aí é onde que eu quero entrar agora. Porque o que aconteceu? A gente criou um propósito. Mas ele se declarou pra mim. Não, eu declaro hoje também pra você de novo. Entendeu? Declaração é importante. É isso que as pessoas esquecem. O amor, ele é uma decisão, mas ele tem que sempre estar sendo alimentado. Diária? Se alimentando diariamente. Então a gente tem que sempre buscar se alimentar. O que é alimentar o amor? É fazer alguma coisa interessante. E às vezes pode ser bobo, né? Que nem ontem aquele nosso jantar lá, né? A gente tava brincando ali de pagar a conta. Sim. Ele sempre pagou a conta. Pagou a conta. A gente nunca foi de rachar. Acho que, de repente, lá na época de namoro, uma coisinha ou outra. Mas bem pouco. Mas bem pouco. 95% acho que foi tu que pagou a conta, assim. Mas é o papel do homem mesmo. E aí o que acontece? A gente sempre brinca, né? Porque a gente leva isso muito a sério, essa coisa de ele ser provedor e tal. E aí ontem ele brincou, né? Não, vamos lá pagar a conta comigo. Eu não, vou ficar aqui sentado, você que pague, né? Então a gente faz esse tipo de brincadeira, que pra nós é muito óbvio que eu não vou pagar conta nenhuma, que é ele que vai pagar. Mas a gente faz esse tipo de brincadeira porque isso que quebra o gelo, né? Isso que faz a gente trocar uma gargalhada ali no restaurante.
Tava só a gente, aí eu ainda brinquei, né? Não, a gente tu pegou uma ala VIP pra nós, né? Uma ala reservada. Mas quando a gente chegou tinha alguns casais. É porque a gente chegou mais tarde. Né? Chegou um pouquinho mais tarde e ficou até um pouquinho mais tarde, né? E daí ficamos quase... Mas aí tinha gente no outro lado, né? Aquela parte que a gente tava sozinho. Então, assim, a gente faz esse tipo de brincadeira porque isso vai quebrando o gelo, né? Isso torna interessante, isso torna um... E assim, ó, eu vejo assim, quando a gente tá sozinho, né? Conversando, né? Eu sou muito brincalhão, né? Isso também ajuda, né? Mas a gente faz umas brincadeiras de criança de vez em quando, assim, umas palhaçadas assim pra gente rir. Mas é interessante, né, a gente pensar nisso. E só voltando aqui, eu estava começando ali, mostrando para vocês esse andar dos 20 anos, é porque no começo a gente criou um propósito de se conhecer. Só que quando a gente criou esse propósito de se conhecer, a gente não criou o propósito de se conhecer sozinho. Uhum. Por isso vem a missa diária. Porque o que eu pensei na época? Poxa, é claro, com certeza que quando eu conheci a Evne, me atraiu alguma coisa, né? Com certeza, é a atração a primeira coisa que acontece. Mas esse negócio de atração é interessante, porque às vezes me perguntam, Evne, eu conheci um rapaz, nossa, ele é bonito, bem apessoado, ele é inteligente, é médico, enfim, advogado, se veste super bem, faz academia. Evne, assim, uma pessoa maravilhosa. Eu tô rezando pra Deus me dar o meu José. Mas eu chego perto dele e eu não sinto vontade de beijá-lo. Eu não sinto vontade de estar perto dele. O cara pode ser como é que fala? O marido dos sonhos, né? O pretendente dos sonhos. Mas ela chega perto dele. Mas eu sinto que Deus tá me dando a oportunidade de estar com esse rapaz. Você acha que Deus vai te dar a oportunidade de estar com uma pessoa que você não sente nada, nenhuma vontade de pegar na mão, nenhuma vontade de lascar beijo? Tem que ter uma atração. Tem que ter. Faz parte. Ela não se torna a base. Não pode ser o principal. Mas existe essa atração. Né? É atração pela beleza? Não sei, é atração pelo jeito de andar, pelo jeito de falar. O cheiro. É muito brincalhona, muito brincalhão. Falar, poxa, encaixa comigo. E existe essa atração. No começo existe, com certeza. Então, o que a gente fez? A gente fez esse propósito de caminhar com Deus. Então, eu acredito que nesse momento, nessa atitude que a gente teve bem no comecinho, antes de namorar, foi muito fundamental para a nossa base para o namoro. Não tô nem começando pelo namoro, antes do namoro. E quando a gente começou a namorar, a gente já estava mais maduro no que a gente queria. Porque assim, pensa comigo. A pessoa ela não namora, eu vou namorar por namorar. Não. O objetivo do namorar, o primeiro objetivo do casal quando começa a namorar é o matrimônio. Precisa ser. Precisa ser o matrimônio. Que a gente não vê no mundo, né? Porque tem uma gente namorando por namorar. Eu vou namorar para ver se vai dar certo. Não. Então nem começa. Se tu já tem esse pensamento, você que tá namorando aí, tá me escutando. Se você já tem esse pensamento, então nem casa, nem namora. É perda de tempo. Eu vou tentar porque é assim. Não. Tu já tem que pensar o seguinte, começou a namorar? Quando tu me pediu em namoro, sabe o que eu lembrei agora? Nós dois sentadinhos naquelas cadeirinhas de plástico, bem na frente, quase um pouquinho à direita, assim, da imagem de Santo Antônio, aquela imagem grande na frente da igreja. Tá. E que tinha as tendas da festa de Santo Antônio montada, tinha as duas tendas. Isso. Aí a segunda tenda ficava quase na frente da igreja, lembra? Sim. E a gente botou as duas cadeirinhas do lado de fora da tenda, quase na frente da imagem de Santo Antônio, que era o dia dele, era, né, o dia da festa de Santo Antônio, foi no dia 13 mesmo que tu me pediu em namoro. E aí a gente sentadinho ali, aí tu assim com teus dois cotovelos apoiados no teu joelho, eu assim, retinha, assim, com as duas mãos assim em cima da minha mão. Aí tu falou assim, eu vou lá conversar com teu pai. Eu vou lá conversar com ele hoje ou amanhã, só espera ele numa conversa. Só espera ele me receber. Mas eu vou lá conversar com teu pai. E eu quero dizer pra ele o que eu vou dizer pra ti agora. Alguma coisa nesse sentido, não lembro exatamente as palavras. Mas tu falou assim, eu não quero namorar contigo pra gente ver se vai dar certo. Nós estamos dando esse passo pra namorar porque Deus já me mostrou que é pra eu casar contigo. Então ele não me pediu em namoro, ele me pediu em casamento. Basicamente isso. É rápido, né?
Basicamente isso. Aí eu, Mas 16 esse é o anos, principal. 16 anos, quando regalado, meu Deus, meu pai não vai deixar, né? Vai deixar, não vai nem deixar eu namorar comigo. Eu vou casar com esse gatão aqui, cheiroso. Sabe uns perfumes, eu acho que quando ele me vê, ele mergulhava no vidro de perfume e voltava. Eu sempre gostei de botar perfume. E olha que eu não gosto de perfume, né? E É. tem isso, né? Que eu tenho dor de cabeça, eu não posso sentir cheiro de perfume nenhum. O cheiro do perfume dele, eu não passo mal. Na verdade, passo, né? Passo um pouquinho mal, passo. Mas é isso que eu queria dizer, assim, que quando ele pediu namoro, então já foi certeiro, né? Ele já deixou claro as intenções. Sabe aquele papo? Conversar com a minha filha. Quais as intenções? E assim, eu sou muito tradicional, né? Eu sou muito tradicional. Quando eu comecei, antes de começar pensar em namorar com a Evelyn, eu fui falar com os pais. Fui pedir a mão da Evelyn em namoro. Fui pedir, eu sou muito tradicional, eu acho isso muito bonito e muito importante, porque isso mostra, pelo menos eu vejo, mostra que a pretensão do homem para o pai, né? Que eu não sou guri pequeno, não é pela idade ou algo do tipo, mas para mostrar que existe um sentimento de importância pela filha, um sentimento de respeito pela filha, porque eu não roubei a filha dele, eu não peguei assim, ó, vou beijar ela, vou levar ela comigo e pronto. Não, eu fui lá pedir permissão. Isso é respeito, mostra um homem que respeita, tanto que né? estava muito certo. Se meu pai não deixasse, nós não iríamos com namorar. certeza. Não ia existir namorar escondido, alguma coisa do tipo. Eu disse pra ele que ele ia se arrepender, só isso. Eu disse pra ele que ele ia se arrepender. Como é que Aí ele falou pensou... pra ti que tu era o homem certo na hora errada. Porque eu era muito nova. Mas às vezes pai e mãe não sabem de tudo, né? Era o homem certo na hora certa, no momento certo. Isso aí. Se eu não tivesse namorado contigo naquela época, ixi, tava perdida. Tinha virado uma feminista. Dos cabelos... Não, pode ser que não. Dos cabelos coloridos. Pode ser que não. Super empoderada. Então nesses 20 anos, esse nosso primeiro passo foi muito importante. Colocar Deus sempre no começo. Sempre junto, sempre junto, sempre junto. Não estou dizendo que a gente é perfeito, a gente busca a perfeição. Isso tu pode pensar nisso. Eu busco e eu quero a santidade, eu busco ser santo. Não penso nem ser santo de altar, mas ser santo, esse é o meu objetivo. E acredito que é o objetivo da minha esposa e da minha família, a santidade. Não, o nome do meu perfil Maternidade e Santidade é só aleatório. Então, a gente colocando isso no começo da nossa vida foi muito importante. E por que eu comecei com isso? Porque, pensa o que eu falei, a gente tem que plantar para colher. Às vezes o que a gente está plantou há 10 anos atrás, a gente não conseguiu colher ainda. Tem coisas que a gente demora, assim, saborear o fruto, a graça de Deus. Não porque Deus não quer, mas sim porque Deus ele quer entregar no momento que a gente vai ter maturidade, vai poder apreciar, não vai poder botar na boca, comer tudo uma vez só. Não, apreciar pequenas doses. Acho Isso que na carta Deus de São faz. Paulo fala alguma coisa nesse sentido, né? Que a gente tem que dar leite para quem está preparado para leite. Isso. Dar um caldinho para quem está preparado para um caldinho. É isso aí. Tu não vai... Dar feijão, uma feijoada para quem está preparado. Tu vai dar feijoada para uma criança, um recém-nascido? Não. É como eu e faço, tu gosta de feijoada? É eu também como eu gosto, faço então. nas mentorias, né? Quando chega alguma mulher para fazer mentoria, eu preciso fazer uma avaliação primeiro. Porque cada mulher tem uma história, cada uma está num nível de conhecimento, num nível de maturidade. Então eu faço essa avaliação para saber o que ela tá pronta, né? Se é para eu dar um leitinho ali, para dar os primeiros passos. Já atendi muitas meninas recém-casadas que estavam precisando ali daquele leitinho ali no início do casamento. Já outras um pouco mais maduras, já estavam prontas para comer um pirãozinho. Sim. Né? Um pedacinho de carne. E assim Deus também vai fazendo conosco. Né? Todos estamos buscando essa vida de santidade. Todos estamos buscando viver a verdade que Jesus nos ensina. E a gente não tá pronto. A gente não tá pronto. Se a gente for olhar lá atrás, amor, a Mel nasceu em 2013, né? A Mel vai fazer 10 anos amanhã. Quando a Mel nasceu, a Mel tava com 40 dias, eu acho, 45 dias, tinha logo acabado o resguardo. A gente fez o primeiro retiro, que foi o retiro que fundamos o grupo de casais Arautos do Céu.
A cabeça que a gente tinha naquela época era totalmente diferente da cabeça que a gente tem hoje, 10 anos atrás. Né? O quanto que nós amadurecemos nesse tempo. Caraca, eu mudei muito. O quanto que nós precisamos dar passos concretos na fé desde aquele tempo até agora. Então, quando chega alguém que não está no mesmo degrau que eu, no mesmo nível espiritual, no mesmo nível de maturidade, é um exercício muito grande, né? De não julgar, de não, ai, não, mas isso aqui tá errado, não, você não pode fazer assim. Não, é mostrar o caminho, porque lembrar que lá atrás, 10 anos atrás, eu também tinha aquela conduta, eu também tinha aquela postura, porque naquele tempo eu estava pronta só pro leitinho. E aí Nosso Senhor ele vai preparando um mingau, vai preparando um caldinho, vai deixando dar uns baguinhos do feijão ali no meio da papinha, até que a gente esteja pronto pro verdadeiro banquete. E isso é uma construção ao longo dos anos. E nós experimentamos isso ao longo desses 20 anos, né, amor? Sim. E quando a gente começou a namorar e a gente começou a construir, na verdade, o que a gente gostaria que hoje... Elas estão muito quietinhas hoje, estão muito comportadas. Viver esse matrimônio que a gente está vivendo hoje, existiam muitas coisas que a gente teve que... Muitas provações a gente passou, né? Mas como foi bom esse tempo de namoro, que hoje a gente comemora esse tempo, esse relacionamento que começou, 20 anos de relacionamento. Mas por quê? Porque ele foi sendo forjado a cada ano, a cada mês, a cada dia, né? Eu lembro que eu ainda sou muito respeitador, eu gosto muito de respeitar as pessoas, eu gosto muito de respeitar os limites das pessoas, né? Eu tento muitas vezes até mudar um pouco o meu sentido, o meu querer, para que pudesse alinhar e não ter um conflito, né? E às vezes isso é ruim também, né? Porque a gente precisa também ter o nosso pensar, o nosso objetivo, né? E eu vejo que nosso relacionamento, nessa vida de namoro, a gente aprendeu a se respeitar os limites que cada um tinha. Né? Não foi no casamento que a gente foi resolvendo os limites, não, isso foi construindo desde o namoro, né? O jeito dela falar, o jeito dela andar, o jeito de se comportar, né? Então eu vejo muito que esse crescimento hoje... E a busca das virtudes, né, amor? Sim. Tem uma participação gigantesca nisso. Às vezes falo assim, às vezes mando alguma pergunta pra mim assim, ai, queria tanto... Hoje ainda teve uma moça que mandou uma mensagem assim pra mim, nossa, você parece ser tão feminina, você tem um jeito tão feminino, eu não consigo ser assim. Eu disse assim, olha, aqui vendo uma foto, vendo o meu jeito de falar numa live, né, pode ser que eu consiga dar essa impressão de que eu sou muito feminina. Mas o meu jeito, eu sou ogra, eu sou grossa, sai uns palavrão de vez em quando, né? Não é sempre que eu tô sempre bem comportada porque eu tô usando saia, subo de saia nos armários, na escada pra limpar as coisas. Então, assim, às vezes a gente dá a impressão de ser uma coisa e às vezes, de fato, a gente ainda não é. Então, assim, por que eu tô falando isso? Porque não é porque o meu nome do meu perfil é Maternidade e Santidade que eu já sou santa. Não é porque eu falo de virtudes que eu já as tenho. Eu não tenho virtudes ainda. A única que é cheia de virtudes é Nossa Senhora, né? A cheia de graça. Ela é cheia de virtudes. Nós estamos buscando essas virtudes. Teve uma pessoa que falou assim pra mim, o nome dessa aula que eu vou dar agora sobre a busca de virtudes para as adolescentes, né? Eu coloquei o nome de Preciosa Moça. Falaram assim pra mim, devia ser Virtuosa Moça. Eu falei, mas a minha filha não é virtuosa. Não, ela sabe fazer bolo. Não, ela não é virtuosa. Ela está buscando as virtudes. Ela está em busca... Se, por exemplo, hoje eu conseguir dizer que eu sou 100% modesta no meu falar, no meu andar, na minha roupa, no meu comportamento, no jeito que eu penso, no jeito que eu me expresso, se eu for 100% perfeita no quesito modéstia, eu posso dizer que eu sou virtuosa. Mas se eu sou humana, e se eu erro, e se muitas vezes eu grito, e se muitas vezes, às vezes, escapa um palavrão, como que eu posso dizer que eu sou virtuosa na virtude da modéstia? Vocês compreendem? Então nós não somos virtuosas aqui nessa terra, nós buscamos essas virtudes. E se lá no final da nossa vida, no nosso juízo, lá no finalzinho,
nosso Senhor conseguir, nós conseguirmos provar, não nosso Senhor, né? Nós conseguirmos provar para Deus que nós buscamos e ardentemente conseguimos ser, em muito da nossa vida, exercer essa virtude, aí sim nosso Senhor vai dizer: foste modesta, foste uma mulher virtuosa e modesta, foste uma mulher forjada na virtude da paciência. Né? Por que a pergunta que a gente mais escuta hoje: Evelyn, como você consegue ter paciência com 5 filhos? Como você consegue ter paciência para educar eles? Sou super paciente, né, amor? Por quê? Vocês vêem uma fatia. Vê uma fatia, vê o que eu ensino. E muitas vezes o que eu ensino não corresponde exatamente ao que eu faço. Então eu não sou virtuosa na virtude da paciência. Mas eu busco, como disse meu marido, eu quero essa excelência, eu quero essa perfeição. Mas eu também não posso me frustrar quando eu não atinjo. Porque eu preciso entender, na minha razão, que estou buscando e não estou pronta. Né? Maternidade e santidade, através do caminho da maternidade, que Deus vai me levar para a santidade. Mas eu não sou santa ainda. É um caminho, é uma ponte a ser ultrapassada. Então a gente precisa ter essa clareza, né? Para a gente não cometer esse engano de dizer: sou virtuosa, né? A minha filha já tem virtudes, a minha filha já está formada e forjada. Aí eu estaria mentindo para vocês, eu estaria dando esperança de algo que ainda não é concreto na nossa vida, e que a gente está buscando, né? Porque afinal de contas, quando a gente posta uma foto lá no feed, bem linda, família maravilhosa, família de comercial de margarina, por detrás daquela foto sai bonita, existe muito perrengue. E assim é a nossa busca pela santidade, né? Assim é a nossa busca pelas virtudes. Mas eu digo assim, que bom que existe perrengue. As pessoas têm medo dos problemas, têm medo das dificuldades. Eu vejo que é importante ter as dificuldades, é importante de vez em quando ter algum problema para resolver. Porque tu imagina o seguinte, que se não existisse, olha que marasmo que ia ser essa nossa vida. Né? Se a Evelyn fosse o que eu gostaria que fosse. Ia ser muito bom. Ia ser bom? Eu acho que não ia ser bom. Precisou a Evelyn ter os seus momentos, não digo defeitos, o seu jeito, né? O seu jeito de pensar, o seu jeito de falar, o seu jeito de querer dominar. Eu posso dominar. Mas tu tem que ser a dominante. Eu posso ser dominante. Você sabia que eu posso ser dominante no relacionamento? Mas tu sendo dominante, eu tenho que ser o governante. Entendeu? Sacou? Não tem problema nenhum você ser mandona, teu marido. O homem tem que ser o governante, o homem tem que ser o rei. Só que ele tem que me governar. Isso aí. O homem tem que ser o governante. Entendeu? A gente nem planejou isso. Então, mas assim, eu vejo que precisamos ter essas dificuldades. Porque é através das dificuldades que a gente é forjado, a gente é forçado a mudar, a gente é forçado a pensar diferente. Né? Imagina se só eu pensasse, é minha vontade, é meu querer, é meu desejo. Tu és o provedor porque é assim, assim. Sim, eu sou o provedor e tem que ter uma palavra minha. Eu sou a cabeça da casa, eu sou a cabeça do lar. O homem é a cabeça, é como Cristo é a cabeça da igreja, o homem é a cabeça do lar. Então, o homem sendo a cabeça não quer dizer que o homem é o último a falar. Pode até ser, mas a gente tem que pensar o seguinte: o homem sendo a cabeça, o homem sendo o provedor, é aquele que está para defender o seu patrimônio maior, que é a família. Né? Uma coisa que eu vi, né, que eu aprendi, eu acho que foi, agora eu não vou lembrar o nome da pessoa, que ele falava que o homem não fica em cima da mulher, né? O homem fica na frente da mulher. Né? O homem fica na frente... Vou dar um exemplo. Dá tua aliança aqui. Uma vez eu fiz esse exemplo... mas a minha aliança não vai sair. Não vai, amor? Não. Deixa eu ver. Eu tô com colada, medo de não vai sair. Ali, 15 não anos. Vai. Tu tá com a mão inchada hoje, né? Tem que não ver se inchaço da tua mão. Tá. Vamos imaginar que aqui é a aliança dele, tá? Aqui é a aliança dele. Deixa eu ver se consigo filmar aqui. Bota a tua mão aqui, ó, pra fazer isso. Aqui é a aliança dele, tá? E a minha aqui, ó. O homem é a base. E a mulher fica, que não vai parar porque ela é mais grossinha. Vocês conseguem ver o que eu fiz aqui? Deixa eu virar assim, a base, tá?
e a mulher é em cima. Então, o homem vai ser o que vai... Não, eu tô falando errado. Falando errado. A mulher é de baixo e o homem é de cima. Tá certo? Isso. Porque a aliança é maior. Sim. A aliança da mulher é menor, tá? E a aliança do homem é maior. A do homem não vai parar aqui porque eu tô com a aliança errada. Mas a aliança da mulher é menor e a do homem é maior. Ela vai em cima do homem. Ah, mas como que a aliança maior fica em cima? Porque a mulher é a base. A mulher é o alicerce. Entendeu? A mulher é que vai ser submissa. É essa submissão que o nosso Senhor quer. Que eu seja submissa ao meu marido. Mas vocês estão vendo que sem a minha submissão, a aliança dele não para em pé? Sem a minha submissão, a missão dele cai. A missão dele cai. Deixa eu levantar bem aqui para vocês verem. Sem a minha aliança, a base, que é a pequena, embaixo, a missão dele cai. Ó, agora ficou bem certinho. Ó. Sobre uma missão. Sobre uma missão. Por exemplo, na igreja tem um... Como é que é o nome do... Me fugiu o nome. O ambão, que segura a Bíblia. Né? O ambão está sob missão da Bíblia. Sim. Ele tá submisso. Para o que é mais importante? Para a Bíblia. Né? Para a palavra de Deus. Então, quando a aliança do homem está embaixo, da mulher está... A aliança da mulher está embaixo, mesmo sendo pequena, mesmo sendo mais frágil, mesmo achando que não vai conseguir segurar o peso da aliança do homem, vocês viram que tem um jeitinho, né? Tem uma posição correta ali para ser colocado. Então, é essa posição correta que nós temos que encontrar dentro do nosso matrimônio. Né? Onde falar, onde se portar, viu o Anderson falar ali, que eu já mudei muito nesses 20 anos? O jeito de falar, o jeito de me expressar, o jeito de colocar as coisas erradas. Às vezes a gente é muito cabeça dura, né? A gente quer falar do nosso jeito. Chega pro marido e despeja. Blá, blá, blá. Chegou do trabalho, coitado, miserável, cansado, trabalhou o dia inteiro. Primeira coisa que ele faz quando bota o pé dentro de casa é blá, 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 blá. A gente fala aquelas 2.783 palavras que estão acumuladas. E aí a gente quer que ele administre tudo aquilo ali de uma vez só. Porque nós não estamos entendendo o nosso papel de submissão. A gente acha que ele tem que escutar tudo que ele tem pra falar. É porque a palavra submissão se torna muito pesada no mundo de hoje. Sim. Ninguém quer ser submisso. A mulher busca a igualdade, né? A mulher busca sempre a igualdade, a mulher busca sempre querer estar igual ao homem, ou estar no lado do homem, ou à frente do homem. Então, eu acredito o seguinte, está o pensamento hoje está muito confuso hoje das pessoas, né? Uma caixinha para responder. Lembra que eu passei para ti? Acho que até já perdi a caixinha porque já deu 24 horas. Qual era a pergunta? Ela colocou alguma coisa assim, como convencer ou como mostrar para o meu marido que ele acha que... Ai, como é que era a pergunta? Ele acha que não é obrigação dele comprar as coisas para mim. Lembra que eu li pra ti a pergunta? Ah, sim. Claro, mas assim, como é aí que tá. Olha. O marido, a visão do marido é que ele acha que ele não é obrigado a pagar as coisas que a mulher dele precisa. Essa é a visão mas dele. Assim, ó, tem que pensar o seguinte, não quero julgar o homem. E não dá de julgar por uma caixinha. Não dá de julgar, mas dá de entender o seguinte, vamos pensar o seguinte. A grosso modo. A grosso modo, tem que saber como é que é a vida dessa pessoa que tem esse pensamento, né? O que aconteceu para ter esse pensamento? Ou será que ele já não veio de uma família que a mãe dele falou assim, ó, ei, cada um paga a sua, tá? Não vai ser tolo o suficiente ficar pagando coisa para tua mulher. Tem um monte de mulher que se aproveita, tá? Tem mulher que se aproveita. Tá casando contigo só por causa do dinheiro. Então, existe hoje, tem que pensar o seguinte, não é, às vezes, o homem que foi construído, foi modelado, aconteceu algo atrás. Não dá de falar assim, o cara é um carrasco, o cara é isso, aquilo. Não dá. Hoje não dá de pensar assim. A gente tem que ser maduro o suficiente para olhar assim, para trás da história dessa pessoa. Nós estamos num momento, tá? No meio cristão, vou botar assim, meio católico cristão, que nós estamos compreendendo os desastres que o feminismo fez na geração das nossas mães e das nossas sogras, vamos colocar assim. Das nossas avós também, porque tem bastante avó que foi... Né? Tem bastante vós jovens aí que já foram influenciados por essa geração do feminismo. E essas mulheres estão despertando e estão começando a buscar de volta o lar.
voltar de volta à sua missão primeira, que é estar em casa submissas ao seu marido, né? Vamos colocar assim, a grosso modo. E aí o que acontece? Quando a gente consegue perceber isso, qualquer coisa que seja dividir, pagar uma conta, que seja cada um tem o seu dinheiro, a sua conta bancária, tudo isso vai soar pesado. Apesar que eu acredito, nós acreditamos, né? O Anderson também, que a gente casa. Se o casal puder ter só uma conta bancária, é melhor, né, amor? Melhor. Os dois receberem na mesma conta, ou ter uma conta conjunta que eles possam transferir o dinheiro e ali administrar a casa e os bens e os filhos. Tem que ter um dos dois que gerencie, que gosta de gerenciar as finanças. Às vezes nenhum dos dois gosta. Às vezes não gosta, mas um faz melhor do que o outro. E ali esse casal precisa se descobrir pra tentar atender essa demanda, né? Mas o fato que eu quero explicar pra vocês é que não tem como dar certo com a nossa geração incrustada ali com essa questão do feminismo. A gente precisa entender que se o meu marido não está desempenhando o papel de provedor, muito provavelmente é porque eu não estou deixando. Eu não estou deixando ele crescer. Um exemplo bem claro disso, amor. Na época que eu ganhava bem com os produtos de cosmético lá, lembra? Naquela época que eu vendia, faturava bem, viajava e, enfim, fazia um monte de coisa. Nessa época, naquela época ali, você não teve nenhuma promoção no teu trabalho. Consegue lembrar alguma promoção naquela época? Esses dias eu tava pensando e esqueci de comentar contigo. Não lembro. Naquela época tu não teve nenhuma promoção. Entre a chegada do Benjamin e do Joaquim. Nem promoção, nem promocinha? Não, nenhum tipo de promoção. Promoção no serviço, assim, né? De ser promovido, ganhar mais salário, ganhar mais dinheiro, ou ter uma outra renda. Não. Naquele período, você não teve nenhuma promoção. Aí eu fui observar, é porque eu estava também contribuindo. Por que tu ia buscar uma promoção? É inconsciente, entende? Sim. É inconsciente. O homem se acomoda. Não tô dizendo que o Anderson se acomodou conscientemente. Não, porque naquela época a gente não entendia. Sem a gente querer, não tinha essa visão. Não lembra que eu falamos de que precisa ter problemas pra gente ser forjado? Sim. Porque se não tiver, a gente se acomoda. E a gente se acomoda. Isso é do ser humano, a gente se acomodar. Então, voltando lá à pergunta, que a gente só para responder, para concluir, a gente precisa saber da história, da postura desse homem. Por que esse homem hoje tem essa postura? Hoje eu não vou pagar não vou pagar nada para você. Se ele já botou na cabeça assim, eu não vou te pagar, a mulher quer, sei lá, cortar o cabelo, fazer a unha, algo do tipo, não, isso eu não vou te pagar. Aí eu digo assim, se fosse pensar, primeiro precisa analisar o passado dessa pessoa, para depois a gente poder falar algo, né? Uhum. Mas se tu for pedir assim, perguntar para mim assim, se isso é normal, não é. Porque o homem, ele tem que ser o provedor da casa. E daí ele também tem que pensar na postura da mulher. O que será que ela quis colocar também naquela caixinha? Isso. O que ela quer comprar? Né? Porque, por exemplo, eu não compro... Eu ia falar disso agora. Eu não compro milhares de sapato. Inclusive, amor, tô precisando, porque eu tô sem bota. Mas eu não compro. Mulher sempre tá precisando. A mulher, quando abre o guarda-roupa, sempre diz assim, eu preciso... O que eu vou colocar? E não nunca tem nada. Eu tenho essa saia, mas eu não tenho blusa, eu vou combinar com essa saia. Não tem um sapato. Tá acumulado um monte de sapato. Sempre tem um problema de roupa, né? Então, assim, tem que ver como que é a postura também dessa mulher. Então, questão de consumismo. Será que ela quer coisas muito aleatórias? Ai, Evelyn, que pra mim é necessário eu comprar um sapato, uma bolsa e uma roupa nova todo mês. Aí, minha querida, eu vou te dizer, você tá completamente errada, que teu marido não tem obrigação nenhuma de te mimar, né? Nós não estamos num casamento para mimar. Sempre precisa fazer as unhas. Sim, eu sempre preciso fazer a unha, minha unha sempre tá por fazer, né? Em raras exceções, eu digo, amor, tava precisando ir no salão. Mas por que? Não, tô precisando ir no salão, não é nem pra fazer a unha. Eu devia ter de presente isso, de surpresa. Mas não é nem pra fazer a unha, entendeu? Ir no salão é pra quê? É pra ir lá, sentar lá, conversar, sair de casa. Às vezes a necessidade da mulher tá mais ligada a isso do que propriamente dito a fazer a unha, né? Mas assim, eu sempre tô precisando fazer a unha. E aí o que acontece nisso? Eu sabendo das condições, eu aprendi a fazer minha unha.
certo? Não significa que eu sempre faço, mas eu aprendi a fazer, eu consigo quebrar um galho. Agora, será que essa mulher ali que diz que o marido não quer pagar, será que ela tá se esforçando para ajudar o marido a economizar Então, e fazer a sua parte? É isso que eu ia falar agora. Porque tem coisas que a gente pode fazer a nossa parte. Tem esse lado também. Por isso, luxo ou por necessidade? Então, por exemplo, vai fazer a unha ou vai colocar o pão, né, na mesa para os seus filhos comer? É isso, tem que pensar, poxa, nossas condições estão boas, né? Nós temos, temos hoje conseguir fazer... Dá de substituir, né? Isso. Aí sim, tudo bem. Mas aí, voltando, o homem, como Cristo é a cabeça da igreja e o homem é a cabeça do lar, o homem tem que prover o lar. Ele tem que cuidar dos seus. Vou dizer uma coisa para você, se eu não disse ainda, que você não escutou. Quando você chegar lá no céu, a primeira coisa que Deus vai cobrar de você e de mim são as pessoas que Ele deu para você e para mim cuidar. As almas. As almas que Ele deu. Você sabe quem são as almas? A sua esposa e seus filhos. Primeiro de tudo vai ser isso. Antes dos seus filhos, a tua esposa, né? Primeiro a esposa, porque é onde saiu, onde foi gerado outras almas, onde foi gerado outras vidas, e Ele vai cobrar. Não é cobrar assim, eu ajudei muita gente lá na minha família. Tá aí, cadê tua esposa? Cadê teus filhos? Mas, Senhor, eu preguei de segunda a sexta em todos os Então, todos os grupos você de está oração da minha entendendo por que eu cidade. quis dar esse exemplo? Para mostrar como é importante a vida do homem, a vida do provedor, a vida do pai, a vida do esposo dentro de um lar. Entendeu? O homem é, sim, o provedor do lar. Quando o homem não colocar isso, aí que tá. Aí voltamos ao que a Evelyn está falando ali. Às vezes a mulher não deixa o homem ser o provedor. Às vezes a mulher, devido a esse mundo que a gente vive hoje, muito maluco, desculpe dizer assim, muito fora da casa. Tu vê, eu não vejo mais nem reportagem de televisão para nós aqui, em algumas emissoras eu aboli, né? Existe uma televisão dentro da minha casa, e essa televisão, às vezes a gente assiste um filme junto com a nossa família. Às vezes aquela novelinha da Record de Jesus tem uma série legal evangélica ali dos reis, fala um pouco da Bíblia, né? Isso é bom também, é interessante, né? Claro que não está ao pé da letra, que está na palavra, tudo bem, mas faz a gente pensar, faz a gente buscar a palavra, faz a gente se alimentar da palavra, viver aquele momento, né? Então, esse mundo muito absurdo. Muitas coisas estão fora da casa e nós temos que olhar para a nossa família e colocar isso em prática. E isso dá reflexo nos nossos filhos, né? Na educação, diretamente na educação deles, né? Muita gente está me perguntando, né? Vocês estão vendo eu postar bastante coisa da Stephanie nos últimos dias, né? Os bolos dela, o trabalho que ela fez. A gente lançou hoje, inclusive, né? O primeiro e-book da Stephanie, que foi, na verdade, surgiu, né? Da generosidade dela de fazer um materialzinho pro irmão ali que tava com uma dificuldade. Ele só queria ver filme de pinguim. E aí ela acabou fazendo um materialzinho ali pra ele. E foi muito além do que eu imaginei. Eu nem sabia que ela sabia mexer tanto no Word e buscar imagem e coisa e tal. Eu falei, filha, isso aqui dá de a gente aproveitar. Vamos ver se a gente consegue ajudar outras famílias também com esse material, né? E aí acabou surgindo então o e-book Aprendendo com os Pinguins, que a gente lançou. Começamos ontem a falar sobre ele. E aí hoje eu botei lá, disponibilizei o link lá na bio pra quem quiser adquirir o primeiro trabalhinho da minha filha, né? Mas por que eu tô falando isso? Porque isso é fruto, né? O Anderson perguntou antes mais cedo. Que fruto você quer saborear daqui a alguns anos? É o limão ou é uma uva bem docinha? E hoje nós estamos saboreando um pouco, né? Dessa uva bem docinha, que é reflexo da educação dela. Que é reflexo do que nós cortamos na vida dela. Televisão, internet, contato com... Até foi engraçado aquele post que eu fiz sobre o vestido da modéstia lá. Convidando, né? Conversando com as mulheres ali sobre a modéstia. Aí uma pessoa botou um comentário assim, dizendo que respeitava o jeito que eu educava, mas que eu estava tirando a minha filha da realidade. Aí depende qual realidade que a minha filha está inserida. Numa realidade mundana ou numa realidade em busca da verdade? Uma realidade em busca de um caminho que vai levá-la para o céu.
Eu acho que aquela pessoa que falou sobre isso, ela que tá completamente fora da realidade. Que ela tá vivendo totalmente pro mundo. Que não é isso que a gente tá buscando pros nossos filhos. Nós não estamos criando... Sabe aquela frase que você já deve ter ouvido? Ai, mas a gente cria os filhos pro mundo. A gente faz a nossa parte e estamos criando os filhos para o mundo. Eu não sei vocês, mas nós não estamos criando nossos filhos para o mundo. Nós estamos criando eles para Deus. Para devolvê-los a Deus. Na busca do céu. Para a busca do céu. Agora, se nesse caminho nós precisarmos, e precisamos porque estamos no mundo, viver algumas contrariedades, aqui viveremos. Não então, mexendo nos nossos valores. Isso, mas ela está preparada para isso, Sim. né? Não 100%, mas estamos preparando. Minha filha, olha só, o dia que você for para um trabalho, né? Os colegas de trabalho não vão se vestir como você se veste. Então, assim, o máximo que nós podemos preservar os sentidos. A audição, escutar músicas impróprias. A visão, ver coisas. Lembrei daquele dia que a gente foi numa festa. A gente passou numa festa de... essas festas de comemoração de cidade. E aí a gente foi e tinha muita gente com roupa mundana, né? A gente também usa roupa mundana, mas eu digo assim, roupas que meus filhos não estão acostumados a verem, né? Roupas mais impróprias, vamos dizer assim. E aí tinha uma mulher alta, bem grande assim, e o meu filho é pequenininho, baixinho, e passou do lado dessa mulher. Quando ele passou, ele fez assim pra mim, ó. E botou a mãozinha pra passar do lado daquela mulher. Mas a mulher não tava nem com roupa. Não, era um short curtíssimo. A gente tá né? falando de roupas mundanas, aquelas... Short curto. Short curto, né? curto, cropped, leg, calça jeans todo. que marca tudo, né? Entendeu? Aquelas extras super skinny. Então, ele viu uma mulher com shortinho, e era realmente um short muito indecente. Só que o que era pior é que a mulher era grande e alta, né? Pra não dizer gorda, né? Uma parte traseira bem avantajada. E ele baixinho, dava nos olhos dele o tamanho daquelas partes da mulher, né? E aí ele olhou, no primeiro momento que ele olhou, ele baixou e ele fez assim com as duas mãozinhas. Foi muito imediato, aquela proteção que ele fez, né? E assim, ai, Evelyn, mas foi, né? Foi em reflexo, foi... Gente, reflexo ou não, ele tem a consciência de que aquilo era errado. Porque os olhos dele não estão acostumados a ver aquele tipo de cena. Então assim, mas a sua menina pode... A pessoa deixou no comentário. A sua menina pode buscar a modéstia e o pudor ou a castidade no mundo. Alguma coisa nesse sentido. O que você não pode é fazê-la usar esses vestidos de festa junina. Se retratando o vestido dela como um vestido de época, como um vestido ultrapassado, né? Como um vestido retrô. E aí eu digo assim, tá, então a minha filha vai buscar santidade usando um shortinho curto e um cropped? Né? Ela vai conseguir adquirir virtudes escutando funk? Indo pra baladinha com as amigas da mesma idade? Né? Então, existem certos comentários que eles vêm polido, de a sua família é muito linda, eu admiro muito a educação que você dá pros teus filhos, mas na verdade a pessoa ela não tá nem aí. É tudo mentira. Assim, é tudo uma fachada. O que acontece? A gente tem que entender o seguinte, a gente está preparando nossos filhos para o céu e a gente tem certeza que um dia eles vão sair, vão ver isso. Mas aí que está, a grande virada de chave é o seguinte, você preparar o seu filho. Porque quando o seu filho está bem alicerçado no que ele pensa, não muda. Por exemplo, se tu falar assim, Anderson, cara, Jesus foi isso, tá comprovado não sei o que, a ciência diz que... Eu vou dizer assim, amigo, tu não vai mudar. O que está dentro de mim, a minha base é essa. A minha verdade eu já encontrei. A minha verdade eu já encontrei. Então, vai acontecer. Aí tu deve estar pensando, mas você está falando isso porque daqui a pouco a tua filha está com 18 anos. Você tem que tirar a sua filha da bolha, porque vai ser injusto com ela. Porque não sei o que está na bolha. Isso eu tenho certeza. A gente escolhe a bolha que a gente quer. Ou você acha que eu não falo para ela o seguinte, quando tu trabalhar, vai acontecer isso. Ai, mas eu não quero... Vai acontecer, filha. Eu não quero fazer tal coisa. Vai acontecer. Mas tu tem que botar em prática o seguinte, quais são os seus valores? Isso não pode ser negociável.
Qual a sua base? O que você quer? Se daquilo que você foi forjado para ser, para buscar, for mexido ou alguém tentar mexer, você não precisa mudar. Você precisa sair dali. Então, isso que a gente está fazendo. Porque vai vir, com certeza, vai vir. Mas quando vir, ela pode ser até derrubada, mas jamais ficará no chão. Porque o Filho de Deus, ele cai, mas o Filho de Deus, ele tem que ficar em pé. Isso que Deus quer. Você vai cair, mas Deus quer você em pé. Então, isso que a gente quer. Quando eu falei lá no começo do fruto, que vocês têm que plantar, hoje a gente está colhendo alguns frutos da nossa vida. Os nossos filhos. São perfeitos? Não são perfeitos, mas buscam a perfeição. E quanto nós já erramos, né? Desses 20 anos juntos... Com a Stephanie, com a gente não tinha experiência. Desses 20 anos juntos, nós estamos 13 pais, né? Há 13 anos pais. 14, né? Vou contar ali com a gravidez. Desde o momento que descobrimos. E foi mais ou menos nessa época. Foi nessa época de junho, julho, que eu descobri que eu estava grávida da Stephanie. Então, assim, são quase 14 anos como pais, 20 anos de namoro. Amanhã a Melissa vai completar 10 anos. E tudo que nós vivemos e tudo que nós buscamos sempre foi nos caminhos de Deus. Momentos que nós não estávamos tão atuantes na igreja, momentos que nós não, né, ou que de repente estávamos atuantes até demais, né, amor? Atuantes até demais, porque teve uma época que a gente brigava porque tu pregava de era segunda, terça e quinta. E aí, de vez em quando, tu ainda me aparecia com um retiro que era sexta, sábado e domingo. E eu tinha que ficar com 2 crianças pequenas e grávida do terceiro em casa. Então, assim, às vezes atuante até demais nós estávamos. E aí a gente vai vendo que, independente, né, se estamos servindo demais ou não, em todo esse trajeto desses 20 anos, foi a gente apegado, né? Apegado com o nosso Senhor. E eu acho que é aí que tá o grande segredo. Quando tanta gente pergunta, né? Mas por que dá certo o relacionamento de vocês? Como manter a constância? Como manter o amor? Como manter o bom humor? Eu acho que tá nisso, sabe? Lembrando desde o início qual foi o nosso primeiro propósito. Por que nós buscamos, né? Esses caminhos. Aí colocaram aqui, ó. Antes pudéssemos colocar todos nessa bolha de amor. Né? Porque assim, a bolha ela existe. Ela existe pro povo sem noção. Ela existe pro povo da igreja, ela existe pro povo do mundo. Todo mundo escolhe uma bolha, né? Colocar aqui alguma coisa sobre o homeschooling. O homeschooling é um tipo de bolha também. Por isso que o homeschooling é ótimo, porque nas escolas tá difícil. Eu sei bem que tá difícil, Evania. Eu sei sim. E infelizmente é ali onde doutrinam nossos filhos, né? Existem muitas escolas boas, né? Não podemos negar, existem muitas escolas católicas boas. Existem professores bons. Mas professores bons que às vezes estão numa escola ruim também existe, né? Ou escolas boas que têm professores ruins, isso sempre vai existir. Mas a base, ela precisa estar forte em casa. Se a base não estiver forte em casa, isso que eu falo. A ideologia vai derrubar o teu filho, a tua filha, mais dia, menos dia. É inevitável. É inevitável. Quem ainda não acordou, né? Ou quem ainda acha assim, mas eu acho que o homeschooling não é pra mim. Eu até acho assim o seguinte. O homeschooling, ele é pra todo mundo. Mas nem todo mundo é pro homeschooling. Por que eu digo isso? Porque quando você peitar a decisão de fazer o homeschooling, você vai ter que romper com muita coisa que você acredita. Com muita coisa que você acredita. É como se fosse assim... Só um exemplo para vocês entenderem. Eu fui doutrinada na escola, né? Eu me lembro que eu escutei uma vez de um professor assim... Tá, professor, mas que língua que é essa, latim? Que língua que é essa? E o professor disse assim... É uma língua morta, que não serve para nada. Não existe ninguém mais que fale latim. E isso ecoou na minha cabeça por muitos anos. Muitos, muitos, muitos anos. Hoje, a minha filha Stephanie, se pegar qualquer texto em latim... Ela talvez não vai conseguir ao pé da letra, né, amor? Mas ela vai dizer, mãe, eu acho que isso aqui quer dizer Nossa Senhora, Rainha do Céu e da Terra, e essa outra palavra que eu não entendi.
ela consegue dar uma noção, porque ela está estudando latim. Então, eu fui doutrinada que o latim era uma língua morta, sendo que o latim é a língua que deriva todas as línguas latinas, né? Ocidentais. Todas as línguas latinas, todas as línguas, né, ocidentais. E o latim não está morto. Vocês conseguem compreender isso? Então, eu fui doutrinada na escola. E o que foi mais difícil para nós nesse período de escolha do homeschooling é a gente sair da bolha, já que estamos falando de bolha, né? Sairmos da bolha da socialização, que criança que faz homeschooling não tem socialização. Sair da bolha da escolarização, porque a gente achava que, então matemática, tem que estudar 45 minutos, parar e depois mudar para outra matéria. Depois 45 minutos de português, bota o relógio despertar, passa para ciências. E a gente achava que a educação só funcionava assim, de 45 em 45 minutos. Né? Hoje aqui em casa a gente faz totalmente diferente. Tem dia que é só português, tem dia que é só matemática, tem dia que é só... Entende? Então a gente vai encontrando o nosso jeito. Encontrando o caminho, né, que Deus quer dar pra gente. Então, foi uma escolha que a gente fez que foi muito difícil, ainda é muito difícil pra gente, essas escolhas, mas nosso Senhor tem abençoado e tem nos conduzido, né, para o bom andamento e para a proteção dos nossos filhos, nesse sentido de ideologias, né, de educação, de moral, até essa questão do pudor também, das roupas, né. Deus abençoe sempre a sua família, a sua também, tá, Lígia? Nosso Senhor vá conduzindo vocês à verdade. Sabe as palavras e ensinamentos. Então a gente tem que sempre buscar e querer, sabe? Todo esse esforço é recompensado com a graça de Deus. Não é fácil, né? Não é fácil, mas a gente segue pedindo ao nosso Senhor que nos dê a graça de sermos bons pais. Que nem aquela oração que tu fazia, né, amor? Quando a gente tinha... Acho que só tinha a Stephanie e a Melissa. O Anderson sempre rezava assim. Nas nossas orações em casais em casa, né? Senhor, me dá bons filhos. Senhor, faz com que eles sejam bons. Que eles sejam obedientes. Eu sempre rezava assim, né? Eu me lembro eu lembro claramente assim, a gente rezando o terço, a gente fazendo o nosso momento de oração antes de dormir. E aí você dizia: faz, Senhor, que nossos filhos sejam bons. Senhor, eu quero ter filhos bons, eu quero ter filhos educados, eu quero que eles sejam luz nesse mundo, né? E era só o que ele pedia. Até que um dia Deus falou com ele e disse o que pra ti? Mudou toda a figura, né, na verdade. Aí ele disse assim, cara, seguinte, não é pra tu pedir pra ter filhos bons. Seja um bom pai. Lambada, hein? Não adianta tu ficar pedindo, me manda um filho bom, que eles sejam bons, e tu não seja um pai bom. É você que tem que ser bom, Anderson. É isso aí. É tu que tem que ser o cara, entendeu? Então, Deus falou assim, cara, muda esse teu pedido, essa tua oração que está totalmente errada, mas é porque, na verdade, eu acho que foi bem no começo, na verdade. É que, na verdade, a realidade é o seguinte, a gente é egoísta. E a gente quer que Deus faça a nossa vontade, sem a gente precisar mudar. Ou até, não é se a gente muita precisar nossa mudar. vontade. Faça o que é de obrigação nossa, né? Não, a gente não quer mudar. O quentinho é gostoso, ficar na cama quentinha é bom pra caramba. Entendeu? Então, como é muito bom, como é muito gostoso e a gente não precisa mudar, porque a gente é mimado e a gente quer ser filhinho de papai, a gente pede pra Deus fazer o que é conveniente pra gente. Sim. Me dá filhos bons. Me dá filhos educados. Que eles sejam pessoas boas, verdadeiras, né? Que me façam felizes. E quando for bem velhinho, eles venham me ver com uma caixa de bombom e meus netinhos embaixo do braço. É isso que a gente quer. Só que Deus quer que nós sejamos o exemplo. Que nós mudemos, que nós sejamos forjados nas virtudes. Que nós sejamos virtuosos para que eles possam querer ser virtuosos também. Sim. Que nós sejamos obedientes à vontade de Deus, aí sim eles serão obedientes ao pai e à mãe. Então, se a gente não tá tendo filho obediente, povo, vou falar uma coisa pra vocês, a coisa tá feia pro teu lado. Mas assim, nesses 20 anos que a gente tá junto, esse relacionamento, a gente hoje
está, na verdade, saboreando um pouco dos frutos que a gente plantou. Por isso que é gostoso, como eu falo, né? Amor, nós já estamos a 1h04. Olhar para trás um pouquinho e ver assim, né? Quando a gente era só namorado, depois só noivo, depois casando. Veio o primeiro filho, veio o segundo, veio o terceiro, veio o quarto, veio o quinto. Né? E a gente vê assim uma mudança constante na nossa vida, nosso relacionamento, nosso olhar. Hoje eu olho para a Evelyn, eu olho diferente e ela me olha diferente. Não é mais um olhar assim, buscando algo, querendo algo. Não, um olhar assim, até às vezes assim, ó, apreciando a pessoa que você é, a pessoa que você se tornou hoje. Olha que lindo. E eu falo isso para a Evelyn e falo para meus filhos. Deixa eu acabar de falar. Mas metida nessa mulher, né? Eu sei que é o teu IG, eu sei que é o teu Instagram. Mas assim, eu sempre falo o seguinte: eu preciso deixar a minha marca nesse mundo. E olha como é importante. Uma coisa que faz um pouco tempo atrás que começou a cair ficha. Uma coisa mais preciosa nossa hoje, sabe o que é? O tempo. O tempo ele passa. E ele vai passando. E as pessoas acham que é o dinheiro que é mais importante. As pessoas acham que é o trabalho que é mais importante. As pessoas, é o meu carro é mais importante. Não. O mais importante é o tempo. Porque o tempo, ele passa. Essa noite vai passar. E ela foi. O ano passou. E vai passando. E quando tu vê, acabou. Então eu sempre falo para Evelyn, e eu desejo isso, eu busco isso, deixar a minha marca. Porque um dia que eu morrer, e eu vou morrer, com certeza vou morrer. Não queria, né? Não, eu quero sim, eu quero morrer porque eu quero voltar para o Pai. Mas eu vou ser enterrado. Você pensa o seguinte, pensa nas pessoas que já morreram na tua família. As pessoas que faz muito tempo que morreu. Quanto tempo que tu não vai lá no cemitério visitar? Faz muito tempo, né? Faz. Mas por quê? Não é porque a gente não quer, porque a gente é egoísta, a gente esquece. Mas sabe por que a gente não esquece? O que aquela pessoa foi para nós. E quando tu marca isso, quando você deixa esse legado, não importa o lugar que tu foi enterrado, você vai estar vivo em todos os lugares. E é isso que eu busco. Tenta buscar isso. Nem que for só para tua esposa ou para os teus filhos. Que eles vão crescer e vão olhar para os filhos deles, se eles tiverem filhos, ou se ele for um sacerdote, ou for uma religiosa, vai lembrar assim, o meu pai era assim. O meu pai falava assim. O meu pai brincava assim. Ou ele brinca com seu filho, com a brinca, esse aqui o teu avô me ensinou. Legal. Dá até vontade de chorar. Eu tô chorando aqui. Mas é gostoso demais. Aí tu começa a falar de morrer, já me dá vontade de chorar. Então pensa nisso. O teu tempo é precioso. Então viva ele constantemente. E sempre plante coisas boas. Porque o teu fruto, ele vai vir. Deus, ele nunca vai negar um fruto para aquele filho que foi obediente ao chamado. Ele te chamou para fazer algo. Aceite isso. Porque o bônus vai vir. Eu tenho certeza absoluta. Às vezes a gente luta contra o que Deus quer que a gente faça. É isso aí. Então, encerrando esses 20 anos aí, não, esses 20 anos não, encerrando a live. Vai morrer depois da live, 15. Encerrando a live, mas pensa nisso, em deixar seu legado, ser o provedor da casa. É aquele mesmo que está na frente. Pensa, se tu for para uma guerra, quem que vai? É o rei que vai para a guerra, não é a rainha. Então é você que tem que estar à frente de tudo. Como esposo, como pai. Não importa isso. Hoje o mundo ensina, não sei o que, não é isso, bem isso. É sim, assume a tua paternidade, assume que você é o homem da casa e busque ser o melhor sempre. Vamos cair muitas vezes, mas eu volto a dizer, Deus não quer o seu filho no chão. Jamais. Ele sempre vai estar erguendo. Amém. Deus abençoe você, a sua família.
nossa família está aqui, reza por cada um de vocês também. E reza por nós, para que a gente possa estar firme nesse apostolado, nessa missão que a gente tem como pais, podendo aí estar trazendo um pouco do que Deus já transformou a nossa vida. Viram quem é meu marido agora? Deus abençoe. 20 anos. Tintim. Obrigada por participarem desse momento com a gente. Compartilhe essa live que vai ficar salva no feed. E comemore sempre com a tua esposa. Noite da taça por aí, hein? E a tua esposa é o maior bem que Deus te deu. Cuide dela, cuide mesmo. Cuide de todas as forças. Se for preciso, dê o seu sangue por isso. Porque é através dela que vem os filhos. Que é através dela que é o teu alicerce. É o ombro dela que tu vai chorar. Não é o ombro da tua mãe. É o ombro dela. Amém. Um beijo. Obrigada por estar aqui conosco. A live vai ficar salva e deixa seu comentário no final dela.